O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos e Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, sexta-feira, onde aqui sempre lembramos a misericórdia de Deus, em Jesus misericordioso, e ainda mais quando faltam 2 dias para celebrarmos a festa da misericórdia no domingo, em pandemia, com a programação um pouco diferenciada, mas a 8ª festa da misericórdia. Estamos na 8ª da Páscoa, sexta-feira, e como há de se pensar, o Evangelho é de uma das aparições de nosso Senhor, confirmando os discípulos, e João descreve essa 3ª aparição de Jesus. Se lembrarmos, Jesus disse, logo no início: voltem para a Galileia, eu vos precederei. Voltem. Eles estavam em Jerusalém, tudo aconteceu em Jerusalém, a Páscoa, a prisão de Jesus, o flagelo de Jesus, o caminho da cruz, aconteceu na capital. Muitos dos fatos aconteceram nos átrios do templo, outros na casa de Pilatos,
outros na casa de Caifás, Caifás, mas tudo isso em Jerusalém. E de repente, nosso Senhor diz: voltem para Galiléia. Galiléia, uma outra região, para compreender um outro estado. E os discípulos obedeceram e voltaram. E hoje o Evangelho coloca Simão, até de uma forma bastante curta. O evangelista cita os 11, apenas citando os graus de irmandade. E eles estão em que lugar? Eles estão no mar da Galileia, ou como gosta João de chamar, no mar de Tiberíades. O que aconteceu lá, se a gente lembrar? Muitas coisas. Os apóstolos e Jesus tiveram muitos momentos bons, desde o chamamento, aconteceu lá. Foi lá que Pedro foi chamado, que André foi chamado, que João foi chamado, mas muita coisa aconteceu em torno do mar. Era uma lembrança gostosa, o mestre estava conosco, e eles estavam lá. Já não era mais a presença física de Jesus, mas eles estavam lá com aquela certeza: Jesus ressuscitou, como será? Como vai acontecer? Como é que é agora o procedimento? O discipulado de Jesus é sempre um mandato. Foi o Senhor que escolheu, é o Senhor que manda. E eles estavam por lá, e Pedro toma a iniciativa. Aqui podemos ver como Pedro, o chefe, e depois o Papa, como a gente para entender, tinha uma certa relevância, tinha uma certa liderança, proeminência diante dos outros. João deixa claro isso, porque é Pedro que diz: eu vou pescar, e os outros dizem: nós vamos juntos. Aqui já mostra a liderança de Pedro. Filhos queridos, Pedro vai pescar. Fazia 3 anos que ele tinha deixado de pescar peixes, e Jesus disse que ele seria pescador de homens. Teria desaprendido a pescar, a vida inteira o fez. Mas João quer dizer algo mais do que Pedro não conseguiu pescar. A primeira noite, impressionante em João, eles passam a noite pescando. Eu preguei algumas vezes na Semana Santa e nesta semana de Páscoa o que significa noite para João. Noite é lugar dos temores, noite é lugar das sombras, noite é lugar dos medos, noite é lugar dos infortúnios, noite é lugar das trevas. E João quer nos fazer entender que a barca de Pedro, sem Jesus, é a barca de Pedro. A barca com os apóstolos, sem Jesus, é a barca. Que a nossa vida, na nossa travessia por essa vida sem Jesus, é apenas uma travessia de sofrimento, infrutífero. Isso João está dizendo, é o evangelho de hoje. Por isso a noite inteira fizeram aquilo que sempre fizeram, o antigo ofício, mas as redes voltavam vazias. As redes voltavam sem nada. Aparentemente uma noite perdida. Às vezes é assim, meus irmãos. Às vezes passamos por uma noite escura na nossa vida, que todas as nossas tentativas parece que não dão certo.
Parece que eu não estou caminhando, Padre. Parece que eu estou igual caranguejo. Não saio do lugar, não vou, não consigo. Tanto na vida pessoal, como na humanidade, como na igreja. Qualquer ação onde pressupõe ou fica só na minha vontade, os resultados são muito infrutíferos. Os resultados são, se não nada, mínimos. Mas é impressionante que eles voltam, estão voltando. Já começou a clarear. Então é de dia. Sim. À noite não deu resultado. A barca estava sem Jesus. Uma comunidade sem Jesus. Uma vida sem Jesus. Uma humanidade sem Jesus. Mas quando começou o lusco-fusco do amanhecer, eles viram de longe, mais ou menos a distância de 100 metros, um vulto. Não identificaram Jesus. Eu expliquei ontem que Jesus não quis, e no seu corpo glorioso que nós seguiremos, quem é de missa diária vai assumindo conceitos. Jesus não quis se mostrar igual na aparência, mas quis se mostrar igual nas chagas. Uma decisão de nosso Senhor. Eles não reconheceram. Foi quando eles viram um vulto. E esse Jesus disse: vocês têm o que comer? Não. Por que não? Porque não queriam dar? Não, porque as redes estavam vazias. Vocês têm algo? Não. Foi quando nosso Senhor disse: lance de novo à direita. É impressionante. É impressionante porque aí a pesca foi milagrosa. A igreja, quando age fiel a Jesus Cristo, a pesca é imensa. A nossa vida, os nossos lançar a rede, as nossas buscas, aquilo que fazemos, sintonizados em Cristo, com Cristo, o resultado é muito grande. João chega a contar 153 grandes peixes, grandes. Você vai dizer, mas será que contaram mesmo? Não. Não é que ficaram contando quantos peixes tinha na rede. 153 grandes peixes significam muitas coisas. Era a quantidade de peixes que se imaginava que tinha no mar. Quer dizer, todos. Quer dizer, a pesca feita em todos os povos, em todas as gentes, em todos os que querem. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja é trazer para Jesus Cristo o quanto mais discípulos possível for. Ora, a primeira leitura de hoje fala que 5.000 pessoas se converteram a Jesus. 153 grandes peixes. Dias atrás ouvimos que 3.000 pessoas se converteram. Hoje 5.000. A igreja, quando age pelo mandato de Jesus, converte, congrega, atrai. E nós, como cristãos hoje, somos chamados a ser Pedro, a lançar a rede sem medo. E a rede não se rompe. A rede não se rompe. João está mostrando as maravilhas da igreja nascente por volta do ano 95. Essa igreja pujante, mas principalmente ligada a Jesus Cristo. Sem Jesus, nada dá certo. A segunda parte dessa pesca milagrosa, não tem como não pensar na Eucaristia. Jesus oferece.
se reúne, parte o pão e peixe assado. Meus irmãos, está falando das comunidades, está falando das nossas celebrações, está dizendo que Jesus já não vai estar mais fisicamente com eles, como estava por 3 anos, andando pelo mar da Galileia. Está nos acenando que toda vez que partirmos o pão, Jesus está no nosso meio vivo. Que toda vez que nos reunimos em torno da Eucaristia, o lançar das redes será milagroso. É isso que João está dizendo para as comunidades. Que a presença de Jesus agora se faz toda vez que rezamos onde 2 ou 3 estiverem reunidos. É uma superação da presença física para os apóstolos, para uma presença espiritual. É uma passagem do que eles estavam acostumados a ter com Jesus. Jesus que certamente pegava as pedras, estava ali, sentava, 3 anos, agora já não é mais assim. E nós somos chamados a viver assim. Essa presença viva, real, mas espiritual, gloriosa de Jesus. Quando, Padre? Ao partir o pão se deu a conhecer. Filhos queridos, e é exatamente assim que nós temos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Faz 3 dias que nós estamos lendo a partir de um fato. Quando Pedro vai e um mendigo coxo lhe pede esmola, e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Ontem foi uma continuidade, hoje mais uma. Mas hoje, a mesma rejeição que Jesus teve, os apóstolos começam a ter. É impressionante que o Evangelho se dá no mar da Galileia. A primeira leitura de novo no templo, nos átrios do templo. Mas a situação começa a engrossar, o caldo começa a engrossar com os apóstolos. Por quê? Porque houve um milagre. E esse milagre de um coxo andando, Pedro atribui em nome de Jesus: levanta-te e anda. Ora, o sinédrio ficou apavorado. Por quê? Mas nós não matamos esse caboclo? Essa página não virou? Nós já não silenciamos esse Galileu? Nós já não fizemos uma maracutaia danada com Pilatos, com Herodes, e ele não foi crucificado? De novo essa história? Vira a página, meu filho. Não dava para virar a página. O que eles não esperavam é que de novo, lá no pátio do templo, começou um burburinho. Jesus está vivo, Yeshua está vivo. De novo essa história, igual a gente, de novo pandemia. Tem dia que eu acordo e falo: acabou, será essa pandemia? De novo essa história desse homem Galileu. O problema é, mas nós o matamos. Mas como? Nós fomos lá ver ele morto. Mas haviam pessoas que tinham tomado posicionamento. O caldo estava engrossando, porque um dos sinédrio, Nicodemos, que antes estava meio em dúvida, tirou o corpo de Jesus, quer dizer, já tinha se convertido. Um de dentro. E tantos outros. E de repente, de novo, um milagre em nome de Jesus. Essa história não vai acabar nunca. Aí a raiva não era de Pedro.
O problema não era o milagre. Eles queriam abafar o caso. Eles queriam que parasse de falar dessa história de ressurreição. Então eles pegaram os apóstolos e prenderam. Vamos prendê-los, pelo menos esse cochicho acaba. O problema é que 5.000 homens já tinham se convertido. Não tinha como abafar. O leite já tinha derramado. A pasta de dente já estava espremida, não dá para voltar no frasco. Alguma coisa está incomodando. Meus irmãos, essa é a realidade. A pesca tinha sido grande. 153 grandes peixes, 5.000 homens, mulheres e crianças. Como reter, se agora não o podemos matar mais? Já o matamos, não dá para matar de novo, está ressuscitado. É impressionante porque estamos caminhando para essa oitava da Páscoa, para o final. E de repente o Evangelho vem, a primeira leitura, nos apresentar que o sinédrio não calou, a pedra não tapou o sepulcro, tudo que tinham arquitetado não deu certo. Porque Jesus, em pleno dia, na noite não, a noite é do mal para João, é na luz do dia as coisas acontecem, a vida é transformada, a pesca é milagrosa, os convertidos, os novos convertidos. Por isso Jesus diz: vós sois filhos da luz. Somos nós. Então vivemos como tal. E a pergunta na barca da minha existência: está Jesus ou não? Se não estiver, lamento muito. Muitas ações, poucos resultados, em todos os aspectos. Mas tem uma frase que caminho para o término, da primeira leitura, que não podemos esquecer nunca. E aí está a nossa missão como cristãos. Ficai sabendo. Dá licença, eu preciso achar, porque ela é de muito valia. Eles estavam presos, irritados com os apóstolos. Muitos acreditaram, mais de 5.000 homens. Caifás de novo, Anás, os encarquilhados, os velhos encarquilhados, de novo em cena. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz aqui: sei que você esperava que eu ia falar da pedra fundamental. Não. Algo que nunca podemos esquecer: em nenhum outro há salvação. Aqui está a nossa missão de continuar a pesca. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Tem gente hoje, no mundo que nós vivemos, com muito diálogo, e é preciso diálogo interreligioso, é preciso tolerância, não se deve cair num proselitismo, tudo bem. Mas algo que nós como igreja, como cristãos, não podemos esquecer, e a nossa missão: não há salvação fora de Jesus Cristo. E é isso que tem que nos impulsionar, respeitando, dialogando, tendo amor, caridade, tudo. Mas não há salvação fora de Jesus Cristo. Está na boca de Pedro. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual podemos ser salvos. Então, por que ser cristão? Porque não há salvação fora de Jesus. E isso tem que estar tão claro para nós, e esse é o motivo da nossa missão. Com todo respeito, repito,
com toda a tolerância, com todo o diálogo, mas nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos omitir. É nossa missão. Quero ainda fazer um convite, estimulando para a festa da misericórdia. Foi o Papa São João Paulo II, no ano de 2000, no mesmo ano que ele canonizou Santa Faustina Kowalska, declarou que domingo seja a festa da misericórdia. Festa, não é dia da misericórdia, é festa. E sabe quem faz essa festa? Jesus. Olha que coisa impressionante, porque ele diz: eu quero essa festa, que brota das minhas entranhas. Por isso eu não sei qual é a realidade da sua paróquia, do seu estado, da sua cidade, se é lockdown, se pode ir na igreja, não pode ir na igreja. O que eu sei é que você pode acompanhar toda a festa da misericórdia no domingo, a partir das 8 horas da manhã pela TV Evangelizar, pelos aplicativos. Missas 8, missas 11, missas 18. Mas entre as missas, várias pregações, filmes de Santa Faustina, tudo dentro da temática da misericórdia. Nós teremos aqui presencial, também teremos a distribuição da Eucaristia. Mas por quê? Domingo passado é festa da misericórdia, é festa de Jesus. É impressionante, Jesus faz uma festa para nós. Eu fico pensando quando eu leio o diário de Santa Faustina, ele quis fazer uma festa. E ele diz por quê? Que eu quero que todos experimentem da minha misericórdia, principalmente os mais pecadores. Por isso das 8 ao meio-dia distribuiremos a Eucaristia. Mas de modo particular, para quem vai acompanhar pela televisão, pelo rádio, YouTube, Padre Manzotti, às 15 horas. Eu começo com a hora da misericórdia, o terço das Santas Chagas. Depois uma pregação sobre a misericórdia, claro. Adoração. E nessa adoração ontem, as imagens que vocês vão ver agora é de ontem, eu fiquei perplexo sobre o número de pessoas de suicídio ou que tentaram suicídio. Eu realmente fiquei, cada quinta-feira é uma surpresa. Por isso que eu propus que na festa da misericórdia, o pai e uma mãe, você que vai me acompanhar na hora da adoração, tenha uma vasilha com água. E depois, há quem diga que isso é besteira. Gente, isso não é magia. Isso não é sacramental. Mas que as pessoas depois, no dia da misericórdia, pegue água benta e faça uma aspersão dentro dos guarda-roupas, na roupa das pessoas. Tem gente que me critica muito por isso, mas eu creio no poder de Deus e nesses gestos sacramentais. É muita gente deprimida, gente. É muita gente pensando em suicídio. Claro, o ideal seria que toda a família se reunisse para celebrar a festa da misericórdia. Mas a gente sabe que entre o real, o ideal e o real, vamos no bom senso. Depois vem a missa das 18. Mas que cada um faça aspersão no guarda-roupa dos filhos. Uma avó enche o guarda-roupa dos netos e benze água benta, joga água benta. Santa Teresa dizia: quando eu estou nas minhas pelejas com o diabo, meus pensamentos ruins, eu me faço aspersão. E é o que mais tem funcionado para ele se manter longe. Santa Teresa d'Ávila. Se alguém quer discutir com ela, eu não vou. É uma doutora da igreja. Portanto, meus irmãos, são, eu diria, as armas que Deus nos dá para a gente combater o mal. E é festa de Jesus. Eu não quero ficar na festa, fora da festa. Quem quer participar da festa de Nosso Senhor? Pois é domingo.